Olá pessoal, nesta aula vamos aprender como restringir a um determinado campo de formulário caracteres específicos. Nós temos aqui um formulário. Nesse formulário nós temos um campo que só deverá permitir a entrada de números. Nesse momento, esse campo permite a entrada de qualquer tipo de caractere, letras ou números. Vamos fazer então aqui um código para fazer essa restrição. Primeiro passo, localizar o campo, né, que é um campo de input de texto, como vocês podem ver aqui. Né, tem uma classe números, poderia identificar ele inclusive pela classe números. E uma vez que nós recuperamos esse campo, nós podemos fazer um bind aqui, keep down. Todas as vezes que a pessoa clicar nesse campo, a gente vai capturar esse evento e executar uma função manipuladora desse evento. O que essa função vai fazer, pessoal? Primeira coisa, ela vai precisar recuperar o objeto event, porque é no objeto event que temos a informação de qual foi a tecla que foi apertada nesse evento. Então, vamos colocar aqui nessa função a letra E. Eu poderia colocar, na verdade, evento. Na verdade, qualquer palavra aqui está ok, está tudo bem. Né? E aí, a partir daí, a gente consegue receber aqui o objeto event. Se vocês não conhecem ainda o objeto event, voltem na documentação da jQuery.com e deem uma estudada lá no objeto event. Mas uma das informações que o objeto event traz para a gente é o código da tecla que foi pressionada, através aqui do atributo which. Então, esse atributo which, ele traz para a gente essa informação da tecla que foi pressionada. Eu vou colocar essa informação aqui dentro de uma variável. Né? E aí, o que a gente vai precisar fazer? Eu preciso verificar se essa tecla que foi pressionada está dentro do range ali de teclas numéricas. Né? Então, quais são as teclas numéricas que nós temos? As teclas numéricas, elas estão compreendidas entre o número 47 e o número 58. Tá? Então, se o nosso key code, se o código que a gente digitou, ele for menor do que 58, e o nosso key code for maior do que 47, significa que ele é um número. Então, eu vou verificar essa condição e vou atribuir essa verificação a uma variável, que são os nossos números padrões. Tá? E aqui embaixo eu vou verificar o seguinte: se a tecla apertada estiver dentro dos números padrões, a gente retorna true. Se não, a gente retorna false. Retornar false indica que esse caractere que foi digitado não irá ser incluído aqui. True significa que o teclado ele pode incluir ali aquele caractere para você dentro desse campo. É basicamente isso. Então, vamos ver aqui o resultado. Estou apertando a tecla A, S, D, F, nada está acontecendo. Agora estou apertando aqui os números e ele permite. Agora nós temos um problema.
Quando eu tento movimentar aqui o cursor com as teclas para o lado esquerdo, que é a tecla que eu estou apertando agora, ou para o lado direito, ou para cima e para baixo, ele também não permite essa movimentação. Então, a gente precisa também avaliar se a tecla que eu estou digitando não está dentro desses números de esquerda, direita, para cima, para baixo, deletar, por exemplo. Eu não consigo sequer deletar aqui. Né? A minha tecla Backspace, que é a tecla que eu estou apertando agora, não surte nenhum efeito. Né? Então, eu vou verificar aqui, né, se eu estou digitando alguma outra tecla. Né? Então, por exemplo, a tecla 8, eu vou colocar aqui isso aqui dentro de uma string para a gente poder verificar ali na frente. Então, por exemplo, a minha tecla 8, ela representa o meu backspace. A minha tecla 46, por exemplo, ela vai representar aqui para a gente o meu forward delete. Né? Se eu tiver aqui a minha tecla 37, 38, 39, 40, todas essas teclas aqui, elas indicam as posições esquerda, cima, para cima, direita, abaixo, são essas as posições. Né? Então, eu vou verificar se nenhuma dessas teclas está sendo digitada. Como é que a gente faz isso? Se vocês não se sentirem familiarizados com esse código, é porque vocês provavelmente ainda não conhecem JavaScript. Então, façam curso de JavaScript. Então, vamos lá. Com a nossa string em mãos, eu posso verificar aqui a existência, então, index of, eu vou verificar se existe aqui a ocorrência da nossa chave aqui dentro. E por que eu estou colocando aqui entre vírgulas? Para não correr o risco da gente não conseguir encontrar o número. Por isso que eu coloquei todos os números aqui entre vírgulas. Então, ele vai verificar, existe... imagine que aqui no nosso keycode eu coloquei 8. Então, existe um 8 aqui? Ele vai verificar entre as vírgulas. Se eu não colocasse essas vírgulas nos números, colocasse simplesmente um espaço entre eles, na hora que eu pesquisasse por 8, imagine que não tivesse esse número 8 aqui, mas tivesse o 38. Então, ele retornaria true também. Né? Não é isso que nós desejamos. Eu quero ver exatamente os números que estão aqui. Então, keycode. E aqui eu vou verificar se ele está retornando um número maior do que menos 1. Se ele retornar um número igual a menos 1, ou menor do que menos 1, na verdade, significa que ele não encontrou nenhum desses números aqui. Se for maior do que menos 1, ele encontrou esses números. O nosso keycode está dentro dessa lista de números que eu informei aqui. Então, eu tenho que verificar agora. O número que foi, a tecla que foi digitada, ela representa um número? Estou verificando aqui em isStandard. Se representar, eu tenho que verificar também se ela talvez aí represente esses caracteres especiais. isOther. Então, vamos ver agora se eu consigo movimentar o meu cursor. Agora eu consigo movimentar o cursor. Consigo deletar. Perfeito. Existem ainda outros números, né, outros caracteres que a gente poderia verificar aqui. Né? Por exemplo, eu tenho os caracteres que representam aqui os números estendidos, aqueles números que a gente consegue acessar com aquela função keypad. Né? E aí a gente poderia consultar aqui, que na verdade faz parte aí dos números que estão, das teclas que estão entre o número 95 e o número 106. Mas,
para fins desse exemplo, esse código aqui é o suficiente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse exemplo e vejo vocês na próxima aula, pessoal. Até lá!